Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos à aula. Vou virar a câmera. Uma expressão é dita algébrica quando ela possui apenas letra ou letras e números, tá? Então ela possui apenas letras ou letras e números. A gente está acostumado com expressões numéricas, que são aquelas que possuem apenas números. Nós vamos trabalhar com expressões algébricas a partir de agora. Então, uma expressão é algébrica quando ela possui apenas letras ou letras e números. Então, toda expressão que vocês virem que tiver uma letra ou letra e número é chamada de expressão algébrica. Então, vendo aí que eu estou falando em letra, significa que agora a gente vai começar a trabalhar com letras, substituindo números que a gente não conhece. Eu vou começar dando exemplos de expressões algébricas usando sentenças matemáticas que definem essas expressões. E aí a gente escreve a expressão. Por exemplo, o dobro de um número x. A gente não sabe quem é o número x, então vai representar por x mesmo. Tá? E quem seria esse x? É um valor desconhecido, nós não sabemos quem é, pode ser qualquer valor. Então, o dobro de uma coisa duas vezes aquela coisa. Então, o dobro de um número x, vou colocar assim como exemplo, o dobro de x. Então, o dobro duas vezes. Então, o dobro de x é duas vezes x. Então, essa é uma expressão algébrica. Por quê? Porque possui letra e número. Uma forma da gente representar essa expressão, ó, 2 vezes x, forma mais simples, é assim, ó, 2x, sem nenhuma operação entre a letra e o número. Então, sempre que vocês virem uma expressão desse tipo, onde entre a letra e o número não existe nenhuma operação, então significa que é multiplicando. É multiplicação. Então, é 2 vezes x, ou 2x. Tá? Então, o dobro de x, 2 vezes x, ou 2x. A forma mais comum da gente representar é essa, tá? 2x. Então, o dobro de x, 2x. Outro exemplo, o triplo de y, ou de um número y, né? Triplo, 3 vezes. Então, o triplo vai ser 3 vezes y, que, como eu disse, a gente nem precisa colocar o vezes. Então, 3 vezes y, 3y. Então, essa é uma expressão algébrica porque possui letra e número. Então, digamos que o x aqui seja 2. Então, vai ser 2 vezes 2, dá 4. Se o x for 5, 2 vezes 5, que dá 10. Se o x for 20, 2 vezes 20, que dá 40. Entenderam? Aqui, se o y for 1, 3 vezes 1, 3. Se for 2, 3 vezes 2, dá 6. E assim por diante. Tá? Então, vai depender do valor de y. Ele pode ser negativo também, menos 1. Então, 3 vezes menos 1. Aí a gente dá o resultado. Certo? Mais um exemplo. A metade de m. Quem danado é m? A gente não sabe. Mas a gente sabe o que é metade. Por exemplo, a metade de uma laranja. Como é que eu obtenho a metade de uma laranja? Eu tenho que dividir a laranja ao meio. Então, cada banda vai ser metade. Tá? Então, na verdade, metade significa, em matemática, dividir por 2. Então, a metade de 10 é 5, por quê? É 10 dividido por 2, dá 5. A metade de 20 é 10, porque é 20 dividido por 2, que dá 10. Então, em se tratando de matemática, metade é dividir por 2. Então, a metade do número m é m dividido por 2, que eu posso escrever assim, ó, m, 2 pontinhos, que significa divisão, por 2. M dividido por 2. Ou assim, lembrando que fração é divisão, então m dividido por 2 é m sobre 2, ou m meios, se fosse falar de outra forma. Então, m dividido por 2, m sobre 2, certo? A forma mais comum de escrever esse tipo de divisão é essa, tá? Ó, m sobre 2. A terça parte de t. Sempre que for assim, parte vem de dividir. É a mesma coisa da laranja. As partes da laranja, metade, né? São as duas metades da laranja. A mesma coisa aqui, ó, parte, terça parte. Sempre que falar parte, vem de divisão também. Então, terça parte quer dizer dividir por 3. Então, da mesma forma, desse aqui, ó, só que ao invés de dividir por 2, como é terça parte, dividir por 3. Então, a terça parte de um número t quer dizer t dividido
por 3, que eu posso escrever assim, mas como eu já disse, a forma mais comum de se escrever é essa. Então, eu vou escrever assim, tá? T dividido por 3. Tá? Então, a terça parte de T dividido por 3. Então, isso é o que significa expressão algébrica. São as expressões algébricas aí. É assim que a gente entende o que são expressões algébricas. Então, expressões algébricas são expressões que possuem apenas letras. Eu posso ter só um X, só um A, só um B, só um C, tá? Ou letras e números. Então, todas essas expressões são chamadas de expressões algébricas. Mais alguns exemplos. A raiz quadrada de A. Uma outra expressão. Raiz quadrada de A. Raiz quadrada, o próprio nome já diz, né? Raiz quadrada. Então, raiz quadrada de A, raiz quadrada de A. E quanto é a raiz quadrada de A? Não faço ideia, tá? A gente só poderia saber quem era a raiz quadrada de A se a gente soubesse quem era o A, mas a gente não sabe. Então, é um valor desconhecido, então a raiz quadrada de A é a raiz quadrada de A. Mais um exemplo. 6. Raiz cúbica de W. Raiz cúbica, raiz quadrada, ela é chamada de raiz quadrada porque o valor que vem aqui, ó, nesse Vzinho aqui, dentro desse Vzinho aqui, ó, vem um valor que quando é raiz quadrada, esse valor não é dado, tá? Então, raiz quadrada quer dizer que o valor aqui é 2. Esse valor a gente chama de índice. Então, raiz quadrada significa que o índice é 2. E não existe índice menor, não existe índice 0 nem 1. Tá? Só existe a partir do 2. Índice 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, raiz quadrada quer dizer que o índice é 2. É só lembrar de expoente 2 que a gente lê quadrado. Raiz cúbica é só lembrar de expoente 3 que a gente lê cubo. Né? Então, raiz cúbica quer dizer que o valor que fica aqui é 3. Então, raiz cúbica de W quer dizer raiz cúbica, ou seja, 3, o índice, de W. A partir do 3, o índice vem dado. Então, raiz quarta vai vir o índice, raiz quinta vai vir o índice e assim por diante. Tá? Só não vem quando é raiz quadrada. Outro exemplo, aliás, 2 dividido por B. Então, da mesma forma que a gente fez esse, ó, M dividido por 2, agora é 2 dividido por B. Então, 2 dividido por B. Dependendo da expressão, ela pode ser irracional, racional inteira ou racional fracionária. Então, as expressões podem ser irracionais ou racionais. Então, quando é que elas são irracionais e quando é que elas são racionais? São totalmente diferentes, tá? Ou seja, se ela for isso aqui, nunca vai ser isso. E vice-versa. Se for isso, nunca vai ser isso. Então, uma expressão é irracional quando a letra vem dentro da raiz. Exemplo, essa, ó. A letra vem dentro da raiz, então ela é irracional. Essa aqui, ó, a letra vem dentro da raiz, então ela é irracional. Então, essa expressão aqui, olha, é irracional. Por quê? Porque a letra vem dentro da raiz. Essa aqui também, ó, ela é irracional. Como elas são irracionais, significa que ela não vai ser nunca racional. Então, essa daqui é irracional, irracional e pronto. Certo? E racionais são as outras. Quando possui letra dentro da raiz, é irracional. Quando não possui, que é o caso dessas outras, ó, elas são chamadas de racionais. Só que as racionais, elas podem ser inteiras e podem ser fracionárias. Então, como a gente viu, todas essas outras aqui são racionais. Se são racionais, a gente vai ver se elas são inteiras ou fracionárias. Quando é que ela é fracionária? Quando ela possui letra no denominador. Então, nessas aqui eu vou olhar qual é que tem letra no denominador. É só lembrar que fração, ó, de cima é numerador, o de baixo é denominador. Se tiver letra aqui embaixo, a expressão é racional fracionária, tá? Então, nessa, ó, nem fração não tem, nem essa. Essa aqui tem fração, mas no denominador é número, que também. Então, a única que tem, ó, letra no denominador é essa, portanto, ela é uma expressão algébrica racional fracionária. Então, essa aqui, ó, é racional fracionária. E as demais são racionais inteiras, certo? Porque não possui letra no denominador. Então, essa aqui, ó,
é racional inteira. Essa aqui também, ó. Essa racional inteira. E essa também é racional inteira, tá? Então, quando é que uma expressão algébrica é irracional? Quando ela possui letra dentro da raiz. E se ela não possui letra dentro da raiz, ela é racional. E quando é que ela é fracionária? Se possui letra no denominador. E se não possui letra no denominador, ela é inteira, tá? Lembrando que quando for irracional, é só irracional e pronto. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham entendido, gostado e até a próxima.